Oi, pessoal. Eu sou a Cris Borracini, facilitadora de constelação familiar. Eu tô passando aqui para falar sobre um assunto que muito se fala hoje em dia, está amplamente divulgado, mas aos olhos da constelação não é muito falado sobre o assunto. Então eu vou falar sobre esse assunto, que é o narcisismo, o relacionamento com pais ou maridos, ou marido ou filhos narcisistas, né? Então, eu vou começar falando de pais. O Bert Hellinger, né, o criador, né, o que configurou a constelação familiar, ele diz que nós temos que honrar, que nós temos que obedecer à hierarquia, né, que temos que honrar os pais, que temos que nos apequenar diante deles, porque eles nos deram a vida. E quem dá a vida praticamente já deu tudo. Todas as possibilidades já estão disponíveis para nós a partir do momento que a vida nos é dada. Depois, o que nós vamos fazer com isso, aí já é uma questão de nós buscarmos um desenvolvimento pessoal, buscarmos o conhecimento e fazer o melhor possível com a vida que nos foi dada. Só que pessoas que nascem numa família onde existem narcisistas, que são pessoas, né, com um transtorno de personalidade que é amplamente descrito, né, no manual de doenças mentais, no DSM-5. E eu não vou falar aqui sobre o narcisismo, né, eu já tenho bastante site no YouTube falando sobre isso. Eu vim falar sobre a constelação familiar, né, em relação ao narcisismo. Então, vamos lá. Em constelação, geralmente quando a gente faz um processo terapêutico usando a constelação familiar, os filhos têm que ser gratos pela vida que recebeu. E muito se fala de honrar os pais, amar os pais, reconhecer os pais como grande, fazer um processo de aceitação do que foi como foi. Para um filho de narcisista, isso é um processo complicado. Por quê? Porque é muito confuso. Você nasceu, né? Você geralmente, os filhos de narcisistas, eles fazem de tudo para agradar ou essa mãe ou esse pai e nunca vai ser o suficiente. E essas pessoas colocaram na mente dos filhos que eles não são bons o suficiente. Né? Isso nós estamos falando de questões mais leves, porque tem questões de abuso mesmo, físico, abuso sexual. Nós estamos falando aqui da questão mais leve, que é o abuso emocional e psicológico, que as pessoas que lidam com narcisistas, elas têm isso e às vezes nem sabem que tem, né? Então, à luz da constelação, teria que o quê? Aceitar. E eu já ouvi falar que tem que perdoar os pais, né? Um facilitador de constelação familiar falando em perdoar os pais. Bert Hellinger não fala sobre perdão, ele não fala sobre perdoar, porque perdoar é um ato de grandeza, é um ato aonde eu me coloco numa postura superior a quem eu perdoo. Então, o ato de perdoar é você entrar em desequilíbrio. Então, você não perdoa os seus pais. Não existe perdão para quem é maior que você. Porque se você falar que você perdoou os seus pais, você se coloca numa postura maior do que eles. E isso não acontece em constelação. E isso não flui o amor na constelação. Tá, então como fazer isso, né? Como que eu vou me apequenar e como que é essa questão de perdão? Aí também entra uma questão religiosa, né? Que eu não tenho uma religião, eu simplesmente acredito em algo divino, acredito na força interior, acredito, né? Eu tenho as minhas crenças pessoais que aqui não vem ao caso, mas eu uso também a Bíblia para falar, né? A Bíblia é vamos dizer, é um livro de muita sapiência, porque ali
existe muito ensinamento, tirando, né, a questão religiosa, mas existem ensinamentos profundos lá de vivência, de você viver melhor, de você ser um ser humano melhor. Então lá tá falando que os filhos precisam honrar pai e mãe. Lá fala honrar, não é perdoar, é honrar. O que é honrar pai e mãe? E na constelação a gente fala também de se apequenar, né? São duas formas diferentes de falar, mas que é a mesma coisa, que é honrar. E em constelação a gente fala se apequenar. E isso acontece em várias coisas da psicologia, tem nomenclaturas diferentes, mas com o mesmo significado. Então vamos lá. O que é eu honrar ou eu me apequenar? Para um pai uma mãe que me fez mal, que me maltratou, que me bateu, que me desprezou, que não deu o básico para as necessidades de desenvolvimento de uma criança, o mínimo de afeto, nada. Então vamos lá, porque este é um ponto que muitas pessoas entram em confusão. Então fala assim, não, constelação fala pra gente perdoar os pais. Como que eu vou perdoar uma pessoa que me bateu, uma pessoa talvez, né, que me estuprou, uma pessoa que me causou um mal muito grande? Existe uma coisa que nós falamos assim, o que está feito, não está por fazer. Então não tem como eu voltar ao passado e desfazer o que já está feito, já está feito. Então não tem o que ser feito. Ponto. Aceitar a questão de honrar e de honrar pai e mãe e se apequenar para pai e mãe é aceitar as coisas como elas foram, mas aceitar porque não tem como eu modificar aquilo. E se eu ficar presa em algo que poderia ter sido, não tem como eu mudar. Então, eu tenho que olhar para essa dor, eu tenho que realmente olhar para o que foi, sem tirar nem pôr, que não foi diferente, não adianta que eu queira que seja diferente, porque não é, foi daquele jeito. E isso chama-se aceitação do que foi. E o que eu vou fazer com isso? Aí que está a questão. Você reconhecer que você recebeu a vida dessas duas pessoas, do seu pai e da sua mãe, e essa vida veio da forma que veio, não importa, não é culpa sua isso que aconteceu com você. O que te fizeram não é uma culpa sua, que é o contrário do que eles fazem, né? Do que pessoas abusivas faz você pensar que tudo que te aconteceu é por sua culpa, que tudo que aconteceu com você é porque você mereceu. Não, você não mereceu, não é culpa sua, mas foi assim e não tem como você mudar isso. Então, como facilitadora de constelação familiar, o que eu vou falar para você fazer? O que eu vou falar para você? Qual que é o processo de cura neste caso? É você olhar para as suas feridas, é você olhar para esse pai, para essa mãe. Nós não estamos falando de perdão, não é perdoar. Por isso que muitas pessoas confundem a constelação e falam que na constelação o Bert Hellinger ensinou a perdoar, que eu tenho que conviver, que eu tenho que perdoar. Não, você não tem que perdoar e você não tem que conviver com pessoas abusivas. Você tem que impor limites. Mas o que você tem que fazer, isso você tem que fazer, isso não tem escape. Se você quiser sair desse padrão, e eu não estou falando para você que vai ser fácil, porque não vai ser fácil. É um processo doloroso de você olhar para suas dores internas, você olhar para tudo aquilo que causou em você, para todas as reações que você teve, para todos os gatilhos que foram colocados em você, de abandono, de rejeição, de traição, de humilhação. Todos esses gatilhos foram instalados em você pelas pessoas narcisistas, seja ele um avô, uma mãe, um pai, não importa, um cuidador, não importa, uma pessoa importante para você. Mas aqui, como eu tô falando sobre constelação, eu tô falando de origem, né, de pai e mãe. Então, foi muito difícil para mim, eu tô falando com conhecimento de causa, porque até eu descobri, né, que eu
vinha de uma família disfuncional nesse sentido, no sentido físico mesmo, não vou falar nem emocional, no sentido físico. Não adianta eu florear e falar que não aconteceu isso comigo, que na minha família, família margarina, constelação prega família de margarina, aquele comercial de margarina onde todo mundo é lindo, se dá bem, convive alegremente. Isso não é família. As pessoas confundem, elas romantizam algo que não é para ser romantizado. Família tem questões a serem resolvidas, ponto. Toda criança, ela vai ter em si, ela vai carregar em si já, mesmo que seja vinda de famílias funcionais, ela vai carregar em si dores, porque a criança não tem uma perspectiva, ela não tem uma vivência para saber o que é real ou não. Então, uma simples sumida da mãe por 5 minutos, porque ela foi ali na esquina ou estava ali fora conversando com a vizinha, aquele bebê, aquela criança vai achar que ela foi abandonada, ela não sabe que a mãe vai voltar. Ela não teve essa experiência de vida. Então, ela vai ficar com aquela sensação de abandono, né? A criança vê o pai e a mãe juntos como um casal, ela vai se sentir rejeitada, desprezada, porque o pai preferiu a mãe do que ela. Entendeu? Então, assim, existem feridas que vão acontecer na infância, queira você ou não. O melhor para uma cura é você aceitar que houve um problema. Porque se eu não aceito que houve um problema, eu não tenho o que arrumar. Não teve um problema, não tenho o que fazer. Então, o primeiro passo para se curar é você aceitar que houve um problema, que existe dor, que existem feridas dentro de você a serem vistas. Todo mundo tem. Uns negam e outros vão e olham e dão um passo adiante. Mas voltando à família disfuncional narcisista, as dores são maiores. As dores, aqui não é um campeonato de quem sofreu mais, tá? Eu estou falando para você, né? Porque assim, o sofrimento para mim pode ter uma característica e o sofrimento para você pode ser de outro jeito. Só que é dor, é sofrimento, não importa. Então você vai acolher essa dor, você vai acolher este sofrimento e você vai deixar sentir todos os sentimentos necessários. Existe uma repressão muito grande contra sentimentos negativos e isso é muito ruim. Então você vai deixar vir à tona todos os sentimentos negativos, não importa se é raiva, se é ódio, se é rancor, não importa. Você tem que deixar esses sentimentos vir à tona. O que você não pode fazer é deixar esses sentimentos te levar para uma ação de represália, de uma ação de vingança, né? A vingança, não. O que nós estamos falando aqui é de sentimentos, de sensações e emoções. É para sentir e não é para se reprimir. Não, eu não posso sentir ódio da minha mãe, eu não posso sentir raiva do meu pai, eu não posso, porque assim existe muita repressão religiosa em questão disso por conta de honrar pai e mãe. É muito distorcido. Nós somos seres humanos, os nossos pais são seres humanos, eles também foram filhos antes de nós. Então isso nos dá o direito de, como filho, sentir o que a gente sente. Validar os seus sentimentos, você tem que validar os seus sentimentos de raiva, de ódio, e a gente não se permite nem verbalizar que a gente tem raiva e tem ódio dos nossos pais, porque nós vamos ser julgados por conta disso. Não, você não pode. Não, imagina, você não pode julgar seus pais, você não pode ter raiva deles. E aí você vai reprimindo aqueles sentimentos e você vai se tornando pessoa doente, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Porque você vai honrar esse sistema, porque você não se permite. Só que para eu modificar alguma coisa, eu preciso entrar em contato com os sentimentos reprimidos. E entrar em contato com esses sentimentos reprimidos é olhar para isso, é sentir, é deixar você sentir no seu corpo. Você sentir fisicamente todas essas emoções.
Nós podemos fazer isso através da constelação, né? A constelação familiar. Então, vamos lá. Vou voltar um pouquinho aqui na constelação. Através do processo terapêutico de constelação, nós conseguimos enxergar o que está por trás de uma vivência, né? Ou de algo que nos acontece que a gente não sai, fica patinando naquela situação e não sai daquilo. E geralmente, gente, eu que trabalhando aqui há muitos anos com constelação, há 12 anos, eu estou nesse processo de conhecimento, de autoconhecimento e conhecimento de constelação. Então, eu já passei por muitas vivências. Então, eu sei que só através de um trabalho de constelação, nós conseguimos olhar o que está por trás disso, né? Então, essas vivências vão nos permitir olhar o que está por trás desse problema. E a partir do momento que eu sei o que está por trás deste problema, eu consigo tomar uma nova postura. E nesse processo de vivência, né, através dessa constelação, eu posso deixar vir no campo essas emoções, esses sentimentos, essas sensações de raiva, de ódio, de rancor e verbalizar. Muitas das vezes, durante a constelação, eu peço para o cliente verbalizar esse sentimento que não é bom, porque ela não se permite verbalizar, ela não se permite sentir raiva dos pais. Então isso causa um dano imenso, porque faz parte sentir raiva, faz parte, o ódio faz parte, a raiva faz parte, todos os sentimentos que foram julgados como não bons, eles fazem parte também, não tem que ser excluídos. Em constelação nós não excluímos nada, nós incluímos tudo, porque é daquele jeito, a situação é assim, as coisas são assim. Não é porque eu vou ser uma criança mimada, bater o pé, eu não quero que isso seja dessa forma, eu não quero que o que aconteceu seja diferente. Quer dizer, eu quero que o que aconteceu seja diferente, eu não quero aceitar o que já foi. Não adianta. Você vai brigar, xingar, mas uma hora, depois de você entrar em contato com todos esses sentimentos não bons, você vai começar a se acalmar, porque você se permitiu sentir o sentimento, sentir as emoções que você reprimia. Este é o primeiro passo para se curar de uma relação com pessoas narcisistas. É reconhecer o que foi, como foi, do jeito que foi. Não vai ser diferente. E aí esse processo, às vezes, o facilitador ele pode dar o start desse processo, pode te dar a direção desse processo, mas muitas das vezes nós vamos precisar da validação, né, de nós mesmos, porque nós não temos confiança em nós, que nós somos merecedores, porque isso foi plantado na nossa cabeça pela pessoa abusiva, que nós não teríamos direito de sermos felizes, não teríamos direito de fazer diferente, não temos direito de ser diferente do que o padrão da nossa família já foi. Então, existe um padrão de sofrimento. Talvez essa mãe, esse pai vieram também de uma família disfuncional e quase todo mundo veio. Não adianta falar que as famílias são curadas. Não, a família sempre vai ter o que evoluir. Isso é o mundo. Nós viemos aqui para evoluir, então nunca tem fim. É uma situação infinita. Você evolui e passa para os seus filhos essa evolução que você fez. Seus filhos vão evoluir e passar para os filhos dele e assim a humanidade vai aumentando, né, a consciência. Isso é uma elevação de consciência. Por isso que nós estamos passando por um momento avançado de consciência coletiva, porque nós estamos num padrão de informação muito rápido e que essas informações elas estão bem acessíveis para nós fazermos diferente. A constelação familiar ela serve para tomada de consciência e a partir da tomada de consciência fazer diferente. Como, mais uma vez, lidar com pessoas narcisistas, pais abusivos de qualquer espécie de abuso. Não estou falando não estou colocando classificação de abuso como um mais, um menos, porque a dor
é individual, a dor é sua. E a partir disso, às vezes eu me perco, gente, mas a dor é sua, tá? Eu vim, né, de uma família disfuncional. Para mim foi um processo muito, muito difícil eu entender, porque primeiro você não entende o que está acontecendo, você não consegue compreender a dinâmica, porque muitas das vezes esse narcisista, ele não é claro, ele não é abusivo às claras, ele pode ser abusivo só com aquela pessoa. Aí é um processo, né, que daí vocês, por favor, estudem a questão, ou depois em outro vídeo eu falo mais sobre isso. Mas eu nasci, tá bom? Sou facilitadora de constelação e eu sofri na pele, eu nasci de uma família disfuncional. Então, eu posso falar, né, porque muita gente também critica, não, o abusador, nós temos que olhar para o narcisista, porque o narcisista, tá, as pessoas falam em olhar para o narcisista, mas ninguém fala em constelação em olhar para o filho, né, em olhar para si mesmo, porque é confuso demais, e nem os próprios facilitadores entendem o que é esse processo, porque eu tô falando sobre isso porque eu passei e eu estudo 12 anos trabalhando e praticamente hoje, com as informações que eu tenho hoje e com muita terapia, porque eu faço um acompanhamento também psicológico, né? Eu sou facilitadora de constelação, mas eu faço acompanhamento psicológico também, porque isso todo mundo deve fazer. E através dessas terapias eu fui descobrindo, né, a dinâmica da minha família. Só que daí dentro de mim tinha aquela questão, não, você tem que perdoar porque você não é próspera, porque você não consegue perdoar, se apequenar para o seu pai e para sua mãe, você não consegue amar eles, conviver com eles, né? Não. E eu tentando, me sentindo culpada, porque eu não conseguia fazer ser menor do que eles, eu não entendia também na prática o que era isso, o que é, porque assim, quando você vem de uma família funcional, é fácil para você, é fácil para a pessoa, não digo para você, para a pessoa, ter amor pelos pais, reconhecer os pais. Agora, quando não vem de uma família funcional, aí que é a questão, é aí que tá a chave para resolver. Aí que tá o perrengue maior, tá? Não tô colocando meu sofrimento como o maior de ninguém, entendam isso. Mas é aí que tá a questão, a chave para você virar. E depois de muito tempo, eu consegui, depois de muito tempo fazendo atendimentos, né? Eu consegui compreender, porque assim, é a minha questão com os meus pais, né? A questão com a minha mãe, porque eu sentia muita culpa por não amar, por não conseguir amar uma pessoa que realmente fez muitas coisas para mim. E eu falava assim, mas como eu preciso amar? Porque eles falam que precisam amar. Eles dizem que se eu não amar, eu não vou ser próspera, eu não vou ser feliz, que se eu não amar minha mãe, né, eu não vou ser uma pessoa boa. E ela mesma colocou isso em mim. E eu não preciso amar, gente. Você não precisa amar. Isso é libertador. Você não precisa amar o narcisista. Olha que lindo. Você não precisa amar o teu pai, a sua mãe não precisa amar. Aí que vira a chave. Você precisa honrar. Honrar é reconhecer a vida que você recebeu. Como foi, do jeito que foi. Agora, amar é uma escolha. Eu escolho amar alguém. Então, amar é uma escolha. E como que você vai escolher amar uma pessoa que te fez muito mal? Que te maltratou a infância inteira? Então, o processo de amar é difícil. E você não precisa. É isso que eu tô querendo falar para você todo esse tempo. Você não precisa amar os seus pais. Você só precisa honrar os seus pais e ser menor do que eles e deixar com eles as responsabilidades das atitudes que eles tiveram com você. A responsabilidade é deles.
Eles eram os adultos, eles eram as pessoas grandes que teriam por obrigação cuidar de você. Então, a responsabilidade de como eles fizeram isso, como eles cuidaram de você, como eles te trataram, é uma responsabilidade deles, não é culpa sua. Eles vão ser responsáveis pelo que eles fizeram, tanto de bom quanto de não bom para você. E isso faz toda a diferença. Então deixa com eles a maldade, deixa com eles não cuidar bem, deixa com eles não amar, deixa com eles, porque é deles. Não precisa ser seu, não precisa você ser a pessoa que não vai amar. Não precisa ser você a pessoa que não vai cuidar bem dos seus filhos. Você pode fazer diferente, mas desde que você reconheça, sinta e deixe com eles que essa questão não é sua e que você não é obrigado a amar os seus pais, porque amar é uma decisão e você não precisa amar pessoas que te feriram. Você só precisa agradecer a vida, porque você está aqui, porque eles te deram a vida. Isso é incontestável. Isso eu não vou contestar, isso daí eu não vou colocar em discussão, ok? Não importa como a vida chegou até você, ela chegou. E o que você vai fazer com essa vida a partir do momento que você toma consciência é uma responsabilidade sua. O que te fizeram não é responsabilidade sua, não é responsabilidade sua o que fizeram com você. Agora, o que você vai fazer com o que te fizeram é responsabilidade sua, ok? Então, em constelação, não existe a palavra amar e conviver, que isto é deturpado, ok? Não existe isso em constelação. Se você for um facilitador de constelação e falar em perdoar, o próprio Bert Hellinger não fala dessa palavra perdoar, tá? Porque quem perdoa, na minha opinião, quem perdoa é alguém superior. Para perdoar alguém tem que ser alguém com características perfeitas. E nós aqui, como seres humanos, não somos perfeitos. Então, na minha opinião, a única pessoa capaz de nos perdoar é um ser divino, seja lá como você o conceba, para mim, Jesus. Mas eu não vou falar de religião. Então, você não consegue perdoar? Não tem problema. Joga para a divindade isso, fala, eu não consigo perdoar, mas eu quero seguir adiante. Porque perdoar, já te expliquei, você vai se colocar numa posição superior aos seus pais e você não é superior a eles. Porque eles te deram a vida e eles fizeram escolhas antes de você. Então, você não é culpada. E você não tem que perdoar. E você não tem que conviver com eles. Tira isso da cabeça que se você não conviver, se você não se apequenar, se você não perdoar, você não vai ser próspera, você não vai ser abençoada por Deus. Isso está totalmente errado. Eu também acreditei por muito tempo nisso. E eu me sentia angustiada e aflita porque eu não conseguia fazer esse processo de amar. E tá tudo bem, hoje eu sei que tá tudo bem eu não amar. Porque amar é uma decisão e é difícil amar quem nos maltratou. Deixa eu amar o amor incondicional para Deus, para Ele, para uma divindade maior, para um coletivo maior, para um ser maior. Joga isso para lá, para a ancestralidade, ok? Eu espero ter sido clara. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês compartilhem, até em questão de conhecimento de constelação, tá? Eu gostaria que vocês compartilhassem. Se gostaram, colocam aqui embaixo se vocês gostariam de que eu falasse sobre outro tema,
que eu pretendo movimentar esse canal para trazer esse tipo de informação, porque eu sei que não tem. Eu descobri esse processo com buscas pessoais, porque eu não ouvia falar. Então, foi um processo de conhecimento meu. E eu pretendo passar isso adiante, porque eu vejo muitas pessoas sofrendo, eu vejo muitas pessoas tendo uma visão errônea da constelação familiar, talvez por alguns profissionais que não tiveram um preparo um pouco melhor, né, que não tiveram uma vivência de constelação profunda, né, mas também tá tudo certo, tá tudo bem. Mas eu vim aqui para realmente esclarecer isso, porque eu sei que existe muita dúvida sobre esse assunto, que existe fica uma lacuna dessa questão do que é perdoar, do que é se apequenar e do que é amar em constelação familiar, né? Principalmente pessoas abusivas e narcisistas e qualquer tipo de abuso que você possa ter passado ou o seu cliente possa ter passado, o que talvez essas pessoas mais precisam, e eu percebo por mim que o que eu mais precisei e eu não sabia que eu buscava isso, e era o que eu mais buscava, era a validação do que eu sentia. Era validar a raiva, era validar o sentimento que eu tinha dentro de mim. Eu precisei de alguém que me validasse e falasse assim: você não tá louca, você não é louca por conta do que te aconteceu e você não é culpada pelo que te aconteceu. Eu só consegui fazer esse processo quando eu entendi que eu não sou culpada e quando eu fui validada nos meus sentimentos por mim mesma e pelo externo também, tá bom? Então, eu estou aqui, eu vou dar continuidade nesse canal, eu espero que vocês tenham gostado e coloquem também temas que vocês gostariam para os próximos vídeos, tá bom? E fiquem na paz e toca a vida. Só digo que toca a vida, busque se conhecer, porque quando você se conhecer, ninguém pode tirar isso de você e ninguém pode falar o contrário para você, tá bom? Um grande abraço a todos.